Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 1, o versículo 21 e 22. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus está em Cafarnaum. Nessa oportunidade, Jesus expulsa o espírito imundo de um homem. Os textos se encontram em Marcos capítulo 1, verso 21 a 28 e Lucas capítulo 4, verso 33 a 37. Esta expulsão ocorre dentro de uma sinagoga. Pela ordem cronológica, este é o primeiro sinal com Jesus exercendo autoridade sobre espíritos malignos registrado nas Escrituras. Antes, Jesus transformara a água em vinho e curara o filho do oficial do rei. Um dos aspectos marcantes do ensino de Jesus era a autoridade com que falava. Marcos salienta que todos ficaram maravilhados com o que ouvia e notavam que o ensino de Jesus era bem distinto dos escribas. Está em Marcos capítulo 1, o versículo 22. Os escribas eram sacerdotes copistas responsáveis por reproduzir o Torá, isto é, a lei de Moisés, de geração a geração. Por conta dessa atividade, eles se dedicavam ao estudo, ao conhecimento, interpretação e ensino da palavra de Deus. Muitos deles não eram necessariamente sacerdotes. Com o passar do tempo, eles desenvolveram visões próprias, como ocorre com visões próprias que corriam em paralelo com a palavra de Deus. Ouça os escribas repreendendo a Jesus. Dizem eles: por que transgridem os teus discípulos, isto é, os discípulos de Jesus, a tradição dos anciãos? Está em Mateus capítulo 15, o versículo 2. A autoridade de Jesus decorria do fato de ser ele próprio o Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada. Está em João capítulo 1, o versículo 14. Ademais, conforme ele próprio dissera em Nazaré, o Espírito de Deus estava sobre ele para evangelizar os pobres. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 18. E quando os homens ouvem genuinamente a palavra de Deus, seus espíritos são tocados e eles ficam maravilhados. O Espírito de Deus estava sobre o Senhor para proclamar libertação aos oprimidos e para pôr em liberdade os oprimidos. Está em Lucas capítulo 4, verso 18. E foi o que aconteceu naquele dia na sinagoga. Isto porque um espírito imundo que possuía um homem não mais suportou e gritou: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Está em Lucas capítulo 4, o versículo 34. Mais tarde, João, declarando um dos aspectos do ministério de Jesus, disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está em 1 João capítulo 3, o versículo 8. Neste caso específico, estamos diante de uma possessão demoníaca. Geralmente, quem está realmente possesso perde a noção de si mesmo e o espírito demoníaco toma controle completo no momento da manifestação. Depois as coisas parecem voltar ao normal. Agora, aqui uma observação. É preciso ter discernimento espiritual para distinguir uma pessoa possessa de um enfermo, pois problemas orgânicos e químicos podem gerar igual diagnóstico. Jesus discerniu o espírito imundo e o repreendeu, ordenando que saísse daquele homem, ao que o indivíduo convulsionou-se, sendo lançado por terra no meio do povo. Está em Marcos capítulo 1, verso 25 e Lucas 4, 35. Todos ficaram espantados com tamanha autoridade demonstrada por Jesus e se perguntaram: que é isto?
Está em Marcos capítulo 1, o versículo 27. A sua fama percorria toda a vizinhança e o seu ministério aumentava em popularidade junto aos galileus. Está em Marcos capítulo 1, verso 28. Este evento abre-nos uma janela espiritual para compreendermos a realidade do mundo invisível e a autoridade de Jesus sobre todos. Paulo, escrevendo acerca de Jesus, disse: "E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." Está em Colossenses capítulo 2, o versículo 15. E aqui nos faz lembrar a promessa lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, quando diz que a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. O Senhor, ao demonstrar sua autoridade sobre os espíritos imundos, está demonstrando que está acima de todos, ele veio sobre todos, ele governa sobre todos. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.